10 melhores leituras de 2023, Prêmio Vilto Reis Awards. Continua aqui comigo nesse vídeo se você quer descobrir o que eu leio, quais são as categorias de leitura aqui do Prêmio Vilto Reis e qual foi minha leitura preferida do ano e muito mais, tá? Esse vídeo vai ser meio no freestyle, tá, gente? Não vai ser aquela coisa muito roteirizada, eu vou mais falar aleatoriamente, né? Não sei com quantos minutos vai ficar, nem nada do tipo. Mas antes, deixa eu dar aquele recado, né? Deixa eu me apresentar para quem tá chegando aqui no canal de repente hoje. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, professor de escrita criativa. Esse canal é um canal sobre escrita criativa e sou roteirista de quadrinhos também, tá? E se vocês querem aí mergulhar na escrita criativa, desenvolver técnicas para poder escrever melhor e tal, e fazer isso de uma forma gratuitamente, assina esse canal aqui, curte esse vídeo, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo sobre escrita, né? Eu tenho sido assíduo, né, aqui no canal, tenho produzido aí 2 conteúdos e mais lives e mais sprints de escrita, então o canal tá bem forte aí. E a gente fala aqui sobre escrita criativa. Se você não quer perder isso, deixa o seu like. Mas vamos lá, vamos para minha lista, né? Esse ano foi um ano assim que eu voltei, ou eu consegui, pelo menos a partir ali, depois de maio, a ler com mais frequência, assim, a ler bastante, né? E tem um motivo de eu ter lido bastante, que não é um motivo muito positivo, mas que, ok, né? Faz parte. Eu tive muita insônia esse ano, assim. Talvez porque eu trabalhei demais. Foi o ano que eu acho que eu mais trabalhei na minha vida, assim, em horas de trabalho, né? Em começar de manhã e às vezes parar, sei lá, perto da meia-noite. E ao mesmo tempo, às vezes eu ia pra cama e não conseguia dormir. E aí eu pegava o meu Kindle, ficava lá lendo com a luz apagada, né? Ou às vezes vinha pra sala e pegava o livro que eu tava lendo e ficava folheando. Então, foi um ano que, infelizmente, eu tive muito essa questão da insônia. É uma coisa que eu quero me cuidar mais no ano que vem, a minha parte emocional, para que isso não se repita. Mas, por outro lado, eu li bastante, né? E li coisas muito diferentes uma das outras. Acho que eu tive, e vocês vão ver isso, né, nas 10 categorias que eu listei aqui para o meu prêmio de melhores leituras do ano. E houve uma boa pluralidade de leituras. Eu acho que isso foi uma coisa positiva do meu ano. Então, no geral, eu acho que teve um saldo bem positivo, assim, tá? Lembrando, gente, que essa é a minha lista, tá? Vocês podem pegar as categorias aqui e colocar nos comentários qual que é a lista de vocês. Se vocês não gostaram de algum livro que eu vou citar aqui, de repente vocês já leram, não tem problema, a gente pode continuar conversando nos comentários. Quando esse vídeo sair, provavelmente eu vou estar meio de férias, mas assim que eu voltar das férias, eu vou ver todos os comentários, vou responder, como eu sempre tento fazer. Vamos lá. Deixa eu falar para vocês quais que são as 10 categorias que eu coloquei aqui, né, antes de falar dos livros. A primeira categoria é melhor livro de escrita criativa, depois, né? Melhor livro de contos, melhor livro de não ficção, melhor livro realista, melhor livro young adult, melhor quadrinho, melhor romance histórico, melhor ficção científica, melhor livro de fantasia e, no final, melhor livro do ano, né, no geral. Então vamos lá, eu vou falar. Alguns desses livros eu tenho o livro impresso, outros está no Kindle, então aqueles que eu tenho impresso eu vou mostrar, né? E também todos os livros que eu citar vão estar na descrição desse post. Então, caso vocês queiram, se interessem, acham interessante, gostariam de ler e vão adquirir esses livros, clica no link ali, porque, né, aí eu vou ganhar uma pequena comissão aí da Amazon, mas ajuda a gente a manter o canal aqui ativo e funcionando, ok? Então vamos lá. Primeira categoria, melhor livro de escrita criativa. Eu li uns 3, 4 livros de escrita criativa, acho que foram 4. Mas o melhor, assim, o que mais me impressionou, o que mais me trouxe coisas novas, que mais me fez pensar, foi esse aqui, tá? O Lugar das Palavras, da Vanessa Ferrari. Tá? Nesse livro ela faz uma distinção muito interessante dos narradores, né? E aqui numa percepção, na minha concepção mais ampla, assim, que não é aquela coisa, é o narrador em terceira ou em primeira? É o narrador próximo ou o narrador distante? Não,
ela fala no sentido de narrador, de escolhas de estilos de palavras, ou talvez escolha de estilo seria, né, na minha concepção, na terminologia que eu costumo usar aqui no canal, o que ela fala. Então, por exemplo, ela fala do narrador saudosista, o narrador poético, o narrador conciso, o narrador erudito, o narrador autobiográfico, e como os escritores se posicionam de formas diferentes, fazendo escolhas estilísticas a partir desses narradores. Então é um livro bem interessante, né? E outra coisa também, quando eu comecei a falar de escrita criativa, né, ou na verdade quando eu comecei a ler escrita criativa uns 12 anos atrás, a gente praticamente não tinha livros de escrita criativa. A gente tinha pouquíssimos escritos por brasileiros e menos ainda escritos por mulheres, né? Então, o livro da Vanessa e outros livros de escrita criativa que têm saído no Brasil vêm ocupar essa lacuna, né? Uma percepção diferente, uma visão diferente e que certamente agrega bastante. É um livro super fininho, tá? Ele não é um livro simples, né? É um livro talvez um pouquinho mais avançado aí sobre escrita, mas que eu acho extremamente necessário até para a gente sair daquele basicão, né? Sair das dicas mais simples e começar a falar de assuntos mais profundos. Então, eu super indico O Lugar das Palavras, da Vanessa Ferrari. Foi o melhor livro de escrita criativa do ano. Segunda categoria, tá? Segunda categoria aqui do Viltal Arts. É o livro Xuxa Preta. Primeiro eu não falei da categoria, né? A categoria Melhor Livro de Contos que eu li esse ano. Foi difícil decidir qual que era o livro, mas de todos eles, assim, o que mais me fez brilhar os olhos, o que mais eu olhei assim, cara, isso aqui é diferente, isso aqui é muito original, isso aqui é muito único, foi muito bem escrito, foi o livro Xuxa Preta, do Alain de Sá, um livro que só tem e-book, né, foi publicado independente. Eu espero, assim, com muita intensidade, que as editoras olhem para esse livro, publiquem esse livro, tá? Pra gente ter um impresso. Eu gostaria muito de ter, eu acho que é um livro que eu vou indicar por muito tempo para as pessoas. E sobre o que é Xuxa Preta, do Alain de Sá, né? São 4 contos em que ele pega essa lenda urbana da Xuxa Preta que existia no Nordeste, que pegava as crianças e tal. E agora até me confundi um pouco. Será que era só as crianças ou eram os adultos também? Eu acho que eram os adultos também. Agora me fugiu um pouco disso da memória. Mas, assim, o que me pegou, assim, né, nesses contos, né? Eles têm uma coisa, assim, de horror social. Eu acho que é essa expressão que eu consigo pensar, né? Porque todas essas histórias, elas têm um toque de horror, elas têm um toque de uma lenda urbana, mas existe um fundo social muito forte, né? Porque essa lenda urbana, ela vem muito de uma questão de preconceito com as pessoas mais pobres, né? A aporofobia, ou, né, falando um português mais acessível, pobrefobia, né? E também, ao mesmo tempo, da questão do racismo, né? Que está muito entranhado, né? Então, ele consegue falar disso tudo sem ser um texto panfletário. É um texto que ele expõe a realidade, né? E aí as pessoas podem tirar as conclusões delas a partir disso. E o tempo inteiro fica uma coisa assim de será que a Xuxa Preta, enquanto, né, esse bicho papão ali, né? Será que ele realmente existe ou não existe? Né? Então fica uma coisa meio em aberta. Será que é tangível ou será que é só o preconceito das pessoas? E aí, de repente, outras pessoas que leiam esses contos tenham, né, visões diferentes das que eu tive. Mas eu achei um conjunto de contos muito redondo, muito gostoso de ler, muito rápido de ler e muito, muito, muito bacana. Gente, os links vão estar aqui embaixo de todos os livros que eu citar, tá? Só reforçando isso aqui. Vamos para outra categoria, melhor livro de não ficção que eu li esse ano. Bom, os livros de escrita criativa também são livros de não ficção, né? Então, mas é melhor livro de não ficção além dos livros de escrita criativa. Foi um livro que eu até citei ele no podcast do 30 Minutos também, já umas 2 vezes, e foi esse aqui, ó. Educação Valente, tá? Da Chris Posatek. Tem um subtítulo aqui, um guia de inspiração budista para formar crianças com resiliência emocional. A Chris Posatek, ela é uma psicóloga, né, que trabalha com crianças
e ela tem duas coisas além da psicologia que ela traz muito para a abordagem dela. Um é o contato com a natureza, né? O quanto a natureza ela é inclemente, a natureza, sabe, ela é o que é, né? Então, e o lidar com essa natureza, né, com as crianças e tal, ela traz isso para a abordagem dela. E ela também traz a abordagem budista também, né, na forma como ela conversa ou trata dos temas, mas nunca de uma forma proselitista, assim, nunca de uma forma querendo ensinar algum, sei lá, querendo fazer um catecismo budista, sabe? Não tem isso no livro, né? Mas, por exemplo, ela pega um exemplo do Shantideva, que é, né, se não me engano, do século VIII, agora me deu um branco, mas é o cara que escreveu O Caminho do Bodhisattva, e ela pega a questão, né, dos sapatinhos e ela traz isso para as crianças, né, para o entendimento do que é formar uma criança. E aí, o que é o exemplo dos sapatinhos? Né? Eu falei isso de um jeito meio solto, assim. Por exemplo, em vez de você querer que o seu filho lide, e aí com o seu filho, né? Porque eu sou pai, né? Por isso que eu li esse livro, né? Mas eu acho que até para quem é só filho ainda, ou para quem pensa em ser pai ou mãe um dia, ou para quem já é, ou para quem, sabe? Eu acho que é um livro para todas as idades, não importa, inclusive, né, o seu gênero, sua cor, não importa. Eu acho que é um livro que fala, né, para todas as idades. Mas o exemplo do sapatinho é o seguinte: não adianta você querer forrar o mundo inteiro de couro, o chão, para que o seu filho não machuque os pés. É mais fácil você ensinar ele a calçar um sapato, para ele fazer a caminhada dele e dessa forma não machucar os pés. Então é um livro que trabalha muito essa questão não é autenticidade a palavra que eu tô, da autonomia, sabe? Cara, você tem que formar uma criança, uma pessoa que ela consiga lidar com os problemas dela e não que tenha um pai o tempo inteiro para resolver os problemas da vida dela. Então, é um livro assim, ele é muito legal também em termos de narrativa, né, já que o canal aqui é de escrita criativa, porque a Chrissy sempre abre cada capítulo com um caso, uma situação que ela conheceu, aí ela corta, faz toda a abordagem dela, explicando e tal, e depois finaliza o capítulo contando, né, a conclusão desse caso, desse problema que ela viu, né, em consultório ou nos anos de experiência dela. Então é fantástico esse livro, recomendo para todo mundo que quer pensar aí na questão da formação de outro ser humano. Vamos agora para a próxima categoria, que é melhor livro realista. Foi um livro que eu li já quase no final do ano. Eu li para poder gravar um podcast 30 minutos, né, o nosso clube de leitura que a gente tem lá no podcast. E foi O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Esse livro, minha gente, o que é esse livro? Para quem não sabe do que se trata, ele é o personagem, o narrador, ele é um americano que vai para Paris, né, ali, sei lá, por volta dos anos 50, 60, e ele tá ali, assim, e a noiva dele, né, lá ele conhece uma mulher, se torna noivo dela e tal. Eles meio que dão um tempo, assim, ela viaja pra Espanha e ele fica ali em Paris, até que numa noite ele vai num bar e ele conhece o Giovanni, que é esse garçom, né, e imediatamente eles começam a ter uma coisa de um flerte e tal, mas ao mesmo tempo o David, né, que é o protagonista, acho que eu não tinha falado o nome dele, o David o tempo inteiro ele parece que ele tá remoendo, parece que ele tá fugindo dessa coisa de ele sentir atração por outro homem, né? E assim, vão acontecendo muitas coisas durante esse livro, eu não vou dar spoilers, mas o tempo inteiro o David, que é o narrador, ele é um personagem quase, tá? Não tô comparando, assim, dizer que é a mesma coisa, mas pra mim ele é um personagem tão odioso quanto o personagem, o protagonista do Lolita, né? O narrador do Lolita, o Humbert, né? Ele é um personagem, quando tu termina de ler aquele livro, tu tem nojo dele. E o David também, assim, é um livro que ao mesmo tempo que tu odeia o personagem, mas tu não consegue parar de ler, porque o livro é muito bem escrito, e tu quer entender o que aconteceu entre os dois que levou a um outro problema, né? Então, assim, é um desenrolar de situações, assim, muito bem executado pelo James Baldwin. E tem um texto depois, no final do livro, que explica o contexto do lançamento e tal. E o Baldwin era um escritor negro,
né, que publicou um primeiro livro que fez muito sucesso e depois ele vem com o Quarto de Giovanni, com um protagonista branco, classe média americano, assim. E aí isso causou um certo desconforto, assim, porque esperavam que ele fosse, né, sempre falar daquele tema, né, que, digamos assim, era o tema mais da vivência dele. Né? E aí ele sai desse lugar de conforto dele, o lugar de conforto dele é o lugar de, sei lá, de se arriscar para a maioria de nós, assim. Né? Mas ele sai do lugar de conforto dele para fazer uma outra coisa e entrega um livro que é uma obra-prima, que foi uma das melhores coisas que eu li esse ano. O melhor livro realista foi O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Como eu falei, tá no Kindle, né? Então não vou mostrar aqui. Melhor romance histórico. O melhor romance histórico que eu li foi Portões de Fogo, do Steven Pressfield. Também li no Kindle, tá? Não tenho o livro impresso aqui para mostrar. O que é Portões de Fogo? Portões de Fogo conta a história, né, de como basicamente os espartanos... Se você viu o filme 300, você conhece a história, né? Mas basicamente como os espartanos, com 300 guerreiros espartanos, né, seguram o Império Persa, né, num desfiladeiro ali e tal, para que isso permita com que, digamos assim, a Grécia se prepare melhor para poder encarar os persas, né? E o romance, ele é sobre isso, né, e tá tudo bem. Mas é um baita romance histórico. Assim, obviamente, né, eu não sou historiador, então não conheço a fundo a história ali de Esparta e tal, mas ele é um romance histórico no sentido de que ele nos imerge naquela história a partir do seu protagonista, e ele meio que se torna um escudeiro ali e tal, e a gente vai entendendo a cultura de Esparta, a mentalidade, como é que era estar naquele contexto e tal, até que chega o momento das batalhas, e é tudo muito bem descrito, com muita informação, mas não é informação chata, assim, é informação muito bem distribuída em termos narrativos. Então, pô, eu saí muito feliz quando acabei de ler esse livro, assim, eu falei, poxa, cara, que negócio bem escrito, que negócio bem feito, né? Quisera eu um dia poder escrever um romance histórico assim. E, poxa, super indico para todo mundo. Acho que é um baita romance histórico. Claro, para quem gosta mais dessa temática militar antiga, que é uma das minhas preferidas, né? Então fica aí a indicação de Portões de Fogo, do Steven Pressfield. Melhor ficção científica. Aqui, minha gente, foi muito difícil, tá? Eu fiquei em dúvida entre duas obras, né? Eu vou citar, né, mas eu não vou dizer que foi a melhor, porque a melhor foi a outra. Né, eu fiquei em dúvida entre a trilogia da Fundação, do Asimov, que eu li esse ano inteira, né, os 3 livros, e depois assisti a série, né, as 2 temporadas que tem da Apple TV. E caramba, né, o que é essa série, né? Não à toa é um dos maiores clássicos da ficção científica, né? Mas não foi a minha melhor leitura de ficção científica. A minha melhor leitura de ficção científica foi... na verdade, assim, o primeiro livro dessa trilogia eu li ano passado, mas eu li os 2 seguintes nesse ano, né? E então eu vou citar o último, né? Porque o segundo eu achei que dá uma decaída, mas o terceiro é muito bom, que é a trilogia do John Scalzi, né? Que começa com A Guerra do Velho. O segundo, eu esqueci o título agora, não tô com ele anotado aqui, mas eu li o terceiro esse ano, que foi A Última Colônia, né? E, cara, que livraço, que autor que é o John Scalzi para escrever ficção científica. Porque ficção científica é um gênero muito complicado de se escrever, assim, na minha opinião. Porque você está trabalhando com uma parte de criação de mundo, uma parte científica, uma parte de identificação das pessoas com aquilo tudo, que é tão distante da nossa realidade. E no caso do John Scalzi, ele tá fazendo isso com um personagem que é um narrador único, né? E, inclusive, eu acho que o segundo livro dessa trilogia decai um pouco, porque o Scalzi, ele sai daquele narrador que era o narrador do primeiro livro e que volta no terceiro livro. Né? Então a gente perde um pouco disso assim no segundo livro, né? Mas o terceiro é excelente, acho que é uma ótima conclusão. E pelo que eu fiquei sabendo, tem uma segunda trilogia nesse mesmo mundo, né, que eu tô super interessado em ler, assim.
Eu vou dar a sinopse mais do A Guerra do Velho, porque se eu der a sinopse do A Última Colônia, que é o terceiro, eu vou dar muito spoilers da série pra quem não leu, né? Então, o que é A Guerra do Velho, né? É um cara que tipo assim, ele tem 75 anos, ele vai até o túmulo da mulher dele no começo da história, se despede dela, assim, né? Ela já tá morta e tal. E aí ele vai e se alista, porque nesse mundo que, assim, praticamente é o nosso mundo ali no começo da história, as pessoas quando fazem 75 anos, elas podem se alistar para um recrutamento que elas vão para o espaço. Elas não têm muita informação sobre o que acontece lá, mas elas imaginam que elas vão ganhar novos corpos, ou... Não, na verdade elas não imaginam que elas vão ganhar novos corpos, que elas vão passar por um processo de rejuvenescimento celular, alguma coisa assim, para que elas possam voltar, né, ter uma vida militar dali em diante. Só que quando elas chegam lá em cima, eu não vou dar spoiler, mas eu vou dizer que não é nada do que elas esperavam. Elas descobrem que assim, que a humanidade não tem nada de informação sobre o que está acontecendo lá fora. Então basicamente essa é a sinopse do A Guerra do Velho, sem dar muitos spoilers. E a minha melhor leitura de ficção científica, então, foi o fechamento dessa primeira trilogia com o livro A Última Colônia. É um livro extremamente engraçado, né? Eu acho o narrador do John Scalzi muito engraçado, que é algo que não é muito comum em ficção científica, né? Pelas ironias dele, pelas tiradas dele. Tem uma personagem nesse terceiro livro que é a secretária, cara. Eu não lembro o nome dela agora, mas que ela é incrível, sabe? Ela é muito zoeira e eu adoro esse tipo de personagem. Então, foi uma leitura muito boa, muito gratificante, muito divertida e eu espero continuar aí lendo o Sr. John Scalzi. Melhor livro Young Adult. Foi esse aqui, gente. Tem nem o que eu falar, tá? Esse livro foi incrível. Deixa eu ver, eu não tô tampando o título não, né? Aqui. Foi assim que tudo explodiu, né? Do Arvin Ahmed. Gente, o que falar desse livro? Lembrei da época dos depoimentos de Orkut, né? O que falar dessa pessoa que eu mal conheço e já considero pacas? Muita gente começava os depoimentos de Orkut assim, né? Mas olha só, eu denunciando a minha idade, né? Foi assim que tudo explodiu, do Arvin Ahmed. Ele é um livro muito legal porque ele usa técnicas de mistério, de suspense. Ele deixa o tempo inteiro a gente assim pensando, cara, o que aconteceu? Como assim uma pessoa morreu por causa desse moleque? É um personagem que conta a história dele em primeira pessoa, né? E ele é filho assim ele é de uma família muçulmana e eles vivem nos Estados Unidos. E aí na escola ele tem um caso, né? Ele provavelmente está ali no colegial, né? No high school americano e tal. Ele tem um caso com outro menino e outro cara fotografa ele. E eles sabem que ele trabalha escrevendo artigos de Wikipedia, né? Ele ganha uma grana escrevendo artigos de Wikipedia para algumas empresas e tal. E aí essa pessoa que tira a foto dele começa a extorquir ele. Fala, se tu não conseguir tanto até tal dia e me pagar, eu vou denunciar para aquela tua família lá e aí fala coisas desprezíveis sobre os muçulmanos e tal, tipo, eu não lembro os termos exatos, mas seriam coisas do tipo assim, aquela sua família de terroristas, né, pelo simples fato né, de eles serem, né, de origem, agora eu nem lembro se é persa ou árabe, tá? E eu nem, assim, não lembro exatamente se eles diferenciam isso tudo. E aí o personagem entra naquela pilha de conseguir o dinheiro e tal, e quando ele vê que ele não vai conseguir, ele pega e no dia da formatura dele ele foge. E como a gente está falando de Estados Unidos, né, não é a realidade brasileira, né, o que o brasileiro ia fazer, né? Ele ia pegar o ônibus e ia pra onde, né? Mas na realidade americana, o menino, né, tem passaporte e tal, tem grana, e ele compra a passagem para Itália, né? Ele vai parar em Roma, e ali em Roma ele aluga um lugar, porque ele até tem um pouco de uma boa grana, assim, porque ele faz esses serviços e tal, de escrever artigos, e ali em Roma ele aluga um lugar e começa a conhecer algumas pessoas, se envolve ali na cena alternativa, né, de Roma, e assim, tem toda uma série de situações, depois os pais dele vêm atrás dele, né, descobrem, a irmã dele, né, que é uma figura, um barato, assim, ela é uma CDF, assim, mega intuitiva e tal.
investigativa, ela que vai descobrindo. Mas, assim, dentro da história, não é uma coisa assim que soa, tipo, exagerado ou absurdo ela descobrir. É tudo tão bem construidinho nessa história que esse livro, cara, é uma das melhores coisas que eu já li na vida, assim. Tá? É um livro sensacional, eu queria indicar pra todo mundo, assim. Vamos lá, próxima categoria, estamos quase acabando, só faltam três. Melhor quadrinho. Gente, eu acho que o meu melhor quadrinho do ano passado já foi essa série, tá? Mas eu continuo extremamente apaixonado por isso aqui. Saga. Esse aqui é o quinto volume. Né? Eu só li até o quinto. Tem mais uns 5 publicados aí, né? Mas é meio carinho comprar quadrinho no Brasil, ultimamente. Mas é o Saga do Brian Vaughan e da Fiona Staples. Cara, é uma coisa assim absurda, tá? É uma coisa absurda, né? Tem muito, sei lá, tem umas coisas muito bizarras, né? Deixa eu tentar mostrar um pouquinho do traço assim, mas é basicamente a história de existe uma guerra entre dois planetas, o planeta e uma lua. E assim, as pessoas que vivem naqueles dois lugares, elas já estão em guerra há tanto tempo que as pessoas não lembram mais por que estão em guerra. E aí, como esses dois grupos controlam muitos outros povos, esses outros povos lutam por eles, então a guerra já está terceirizada. Mas existe uma pessoa e outra pessoa de cada um desses dois povos, que são soldados, que acabam se conhecendo. E eles eram para ser inimigos mortais, mas eles acabam se apaixonando. Eles têm uma filha que é híbrida, né? Das duas ancestralidades ali. E aí eles. Isso é uma aberração, assim, para o governo dos dois lugares. E aí eles contratam, né, caçadores de recompensa para ir atrás dos dois e da criança para poder matar eles. Mas, cara, assim, é um desenrolar de situações incríveis, absurdas, diálogos impressionantes, né? E uma coisa que ficou muito marcada para mim nessa história é porque a protagonista, né, a mãe da protagonista, na verdade, ela é uma fã de espetáculos que são transmitidos na internet por toda a galáxia, de histórias assim românticas bem esdrúxulas, assim, coisas que seriam, sei lá, meio que umas novelas mexicanas bem exageradas com super-heróis, assim, sabe? E aí ela consegue um emprego, né, usando um pseudônimo para atuar numa dessas novelas, que é o grande sonho dela. E aí tem um quadro, assim, depois de algumas páginas, e que ela diz assim, o melhor trabalho do mundo ainda é um trabalho. E eu fiquei pensando nisso, assim, porque, tipo, eu sou muito privilegiado de fazer o que eu faço, né? Poxa, eu sou muito feliz de fazer o que eu faço, de poder estar aqui produzindo vídeos, de poder viver, né? De fazer leituras críticas, de dar mentorias, de dar cursos de escrita e poder escrever também, por mais que escrever, né? As coisas que eu escrevo ainda não pague as minhas contas, mas todas essas outras coisas me ajudam, né, a poder ter um tempinho, mesmo que seja pouco no meu dia, para poder escrever e estar em contato direto aí todos os dias com a escrita. Mas mesmo assim, tem dias difíceis também. E, e aí, quando eu li esse quadrinho, eu pensei, o melhor trabalho do mundo ainda é um trabalho. Aquilo ficou muito marcado para mim, eu acho que eu vou lembrar dessa frase pelo resto da minha vida. E isso tudo num quadrinho, né, que é Saga, do Brian Vaughan e da Fiona Staples. Então, eu recomendo demais para vocês esse quadrinho. Vamos lá, gente, está quase acabando. Duas últimas categorias. A penúltima, então. Melhor livro de fantasia. Foi uma fantasia nacional incrível, que é essa aqui, tá? Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. Assim, por um lado, eu fiquei surpreso, claro, com a história. Por outro lado, eu não esperava nada menos da Fernanda Castro. Porque tanta gente que eu admiro já elogiou, né, o livro dela, já elogiou a escrita dela. E eu tinha lido a única coisa que eu tinha lido da Fernanda foi um conto dela na Supra Suma número 1, né, que é uma revista de contos. E assim, eu adorei aquele conto, acho que foi um dos melhores contos daquela edição ali, o dela e o da Jana também, da Jana Bianchi. Então, assim, eu já esperava algo muito bom da Fernanda. Mas, mesmo assim, me surpreendeu. Tá? Me surpreendeu porque é difícil você ver, assim, autores tão jovens com uma escrita tão madura. Tá?
E a Fernanda, ela, caraca, assim, o que seria a sinopse, né, do Mariposa Vermelha? Basicamente, você tem uma personagem que ela, na vida comum dela, é uma costureira, né, uma costureira de fábrica, assim. Só que acontece alguma coisa ali e ela reencontra uma figura do passado dela e basicamente a mãe dela morreu por causa dele. E aí ela vem para casa, em casa ela pega os objetos da mãe dela, que a mãe dela tinha ali uns certos poderes mágicos e tal, e ela tenta, né, evocar ali uma figura, né, uma entidade sobrenatural que é um demônio, que é o Tolu, né, e o Tolu aparece e tal, eles têm um primeiro diálogo muito estranho, que é muito legal o jeito que a Fernanda descreve, mas aí com o desenrolar das situações, a relação dela com o Tolu vai se intensificando, vai se modificando, ela vai entendendo quem ela é, quem é esse ser aí, essa entidade, e de repente, assim, as coisas vão crescendo de um jeito, assim, mas o livro tem todo um ritmo muito particular, assim. Não é aquela leitura que você pega e você lê 200 páginas num dia, sabe? Não é que seja lento, mas ele tem uma cadência que é muito particular, assim, desse livro, assim, e que raramente é vista. Ao mesmo tempo que, sabe, você fica envolvido, né, pela aquela escrita muito bem feita da Fernanda, e você fica envolvido, assim, curioso, será que ela vai se vingar? Será que não? Né? E outra coisa que me chamou a atenção é um livro com poucos personagens e muito bem desenvolvidos. Não é aquela fantasia que vai ter 200 personagens e vai ter um monte de personagem que só aparece uma cena e desaparece. Não, a gente conhece a protagonista, a melhor amiga dela, o namorado da melhor amiga, a chefe dela, o vilão da história né, e a entidade, e é basicamente isso. Então a gente vai sendo carregado por toda essa trama e uma história de formação, de transformação da personagem, e só mais pro final que você vai entender o porquê do título Mariposa Vermelha, então não posso falar. E assim, foi uma grata. Como eu falei, assim, ao mesmo tempo foi uma surpresa, não foi uma surpresa. Mas o que só torna o livro melhor, né? Porque quando você já tem uma expectativa e você vai ler o livro e de repente aquilo não corresponde ao justificativo, na verdade tem grandes chances, né, de não corresponder à justificativa, é algo meio natural, né? Mas esse livro, nossa, me impressionou bastante. Fiquei muito feliz, acho que foi o melhor livro de fantasia do ano. E aí agora a gente chega na última categoria, melhor livro do ano. Tá. Eu vou ter que fazer um disclaimer aqui para dizer que também era uma fantasia. Então, eu coloquei ele nessa categoria à parte para poder... Porque eu realmente acho que ele foi a melhor coisa que eu li nesse ano. Mas, acima de tudo, eu também queria destacar o livro da Fernanda, que pô, foi um livraço, assim. Então eu coloquei o livro da Fernanda como melhor fantasia. E melhor livro do ano, no geral, também é uma fantasia. Que é o livro O Império Final, do Brandon Sanderson. Quem me acompanha mais no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, né, clica aí embaixo que tem o link, me siga lá no Instagram. Já deve ter visto que eu falei muito nesse ano, né, das minhas leituras. E aí eu falei muito desse senhor chamado Brandon Sanderson. E por que foi a minha melhor leitura do ano, né? Deixa eu dar uma sinopse primeiro de O Império Final. Mistborn, Primeira Era, O Império Final. Porque o que é Mistborn, Primeira Era? É uma trilogia. E O Império Final é o título do primeiro livro da trilogia. Eu só li o primeiro e o segundo livros nesse ano. Nas minhas férias agora eu devo ler o terceiro. E depois eu saí comprando tudo que eu podia do Brandon Sanderson. Comprei 6 livros do Brandon Sanderson descontroladamente. Né, e quero lê-los todos no ano que vem, se for possível. E assim, ok. E o que é Império Final? O Império Final começa com uma personagem e ela ela tá numa gangue de ladrões, porém ela é a mais pequena, a mais fraca, só que ela tem uma espécie de um dom de oferecer uma sorte que faz com que o líder da gangue, né, não se livre dela. E aí o que acontece, isso é um ponto de vista da história.
E no outro ponto de vista, a gente tem o Kelsier, que é tipo o melhor personagem forever de todos os tempos que eu já li. Talvez esteja sendo um pouco exagerado, mas certamente um dos melhores que eu já li. Que ele é um cara que ele foi um líder de gangue, de ladrões também. Ele foi preso, né, ao tentar roubar uma coisa ali do deus imperador que existe naquele local. E, basicamente, depois que ele foi preso e que foi traído, né, ele descobriu os poderes dele e ele é um nascido das brumas. O que é ser um nascido das brumas? Nesse mundo, existem alguns poderes que surgem a partir do metal. Só que a pessoa ela tem que ter, né, já a predisposição, despertar para aquele poder. E aí, ao inserir aquele metal específico, ele ganha um determinado poder. Então, tipo, tem o cobre, o estanho, o ouro, enfim, tem vários metais ali. E cada metal tem uma função diferente. Tem um metal que te ajuda a empurrar outros metais. Tem um outro metal que te dá o poder de puxar outros metais. Tem um metal que te ajuda a ver linhas, né? Onde existem metais e tal. Tem um metal que ajuda a ocultar nessas pessoas que têm esses poderes. Só que um nascido das brumas é aquele que tem todos os poderes. E o Kelsier, ele é um nascido das brumas. E como ele viveu toda essa questão, todo esse problema, ele formula um plano para poder derrubar esse imperador, né, que é um deus ali para aquelas pessoas, né? E para poder derrubar ele, ele monta a gangue dele. E é aí que ele conhece essa outra menina que eu falei primeiro, que é a Vin, né? É aí que ele tem o primeiro contato e ele percebe que ela também é uma nascida das brumas, o que é extremamente raro, né? E aí, basicamente, é uma trama social, né, de revolução. Parece assim, um mundo meio medieval, porém, como tem essa questão dos poderes, né, dos personagens que são diferentes, né, foge muito daquela coisa do mago que solta bola de fogo ou da espada encantada. Então eles conseguem, assim, o Brandon Sanderson conseguiu criar um negócio que eu acho único, assim, escrito de um jeito muito bacana, com personagens que a gente se identifica, e foi, assim, disparado a minha melhor leitura do ano, né? E aí eu li o segundo depois, gostei muito também, acho que o primeiro é melhor. Dizem que o terceiro é o melhor da série, então, né, só depois que eu ler para poder falar. E dizem que também, né, essa nova série que ele vem publicando, né, que os relatos da guerra e das tempestades, né, que tem aqui no Brasil já o Caminho dos Reis e o Palavras de Radiância, que estão aqui em cima da minha mesa, dizem que são melhores ainda, né, do que Mistborn. Então, eu estou muito curioso para ler todos esses livros aí do Brandon Sanderson e certamente ele deve ocupar aí uma cadeira ao lado dos meus autores preferidos aí, né, que tem vários, né, mas entre eles, sei lá, Tomi Adeyemi, o Haruki Murakami, o Jorge Luiz Borges, enfim, alguns nomes que eu lembrei aqui rapidinho. Então, gente, é isso, né? Essas foram as minhas aí 10 melhores leituras de 2023 em cada categoria. Eu espero que essas sugestões inspirem aí vocês, talvez, alguma indicação, alguma próxima leitura, e que esses livros tragam tantas coisas boas quanto eles trouxeram para mim nesse ano. Mas lembre-se, né, que cada livro que a gente lê nos prepara melhor aí para as histórias que a gente ainda quer contar. Então, se preparem, porque 2023 vai ser um ano que a gente... Desculpa, 2024 vai ser um ano onde a gente vai falar de várias outras técnicas narrativas e caminhos para vocês escreverem as histórias de vocês. Eu queria agradecer aqui ao público do canal que me acompanhou nesse ano, que adquiriu o meu livro e o meu quadrinho quando eu fiz a campanha no Catarse, né? Esse livro, esse quadrinho vai chegar aí no começo do ano para vocês. A gente teve um pouco de atraso aí por questões de edição, de gráfica e de tudo que a gente quis dar o máximo de qualidade nesse projeto, mas vocês vão receber aí no começo de janeiro, e quem não teve a oportunidade de adquirir vai abrir as vendas também para poder adquirir aí esses livros que eu escrevi, e a gente segue juntos aí contando histórias, né? O primeiro vídeo de 2024, tá? Vai ser um vídeo sobre 5 coisas que não podem faltar em um livro Young Adult. Então, se você está pensando em escrever aí para jovens adultos ou simplesmente adora esse gênero, você não vai querer perder.
E se você ainda não se inscreveu, clica aqui para fazer isso agora, dá o seu like nesse vídeo, ativa as notificações e até lá continue lendo, escrevendo e mais importante de tudo, sonhando, né? E lendo, né? Lendo muito. Então é isso, minha gente. Um ótimo final de ano para vocês, um ótimo 2024 e seguimos juntos aqui. Até o próximo vídeo.